Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. Neste momento, nós estamos aqui iniciando o nosso bate-papo, amigos de nosso lar, hoje de uma forma diferente, através de uma palestra, mas que nós possamos ouvir o amor, a paz, a luz, a alegria da espiritualidade para cada um de nós e que juntos possamos vir a cada vez mais crescermos em união, em luz, em alegria. Mas antes de mais nada, como nós sempre fazemos, vamos à nossa prece inicial, certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar que se encontra aqui conosco, a todos os nossos irmãos e irmãs que também aqui estão, para que juntos possamos nos abraçarmos neste ideal de luz, de paz e de solidariedade. Entre os dois planos da vida, material e espiritual, que possa o teu amor, Senhor, prevalecer firme e forte em nossos corações. Que assim seja. Então hoje nós vamos ter uma conversa amiga, fraterna, aqui junto desta mensagem que Jesus nos trouxe, que se chama A Parábola do Semeador. E assim, desta forma, que nós possamos buscarmos cada vez mais fortalecermos este ideal, buscando crescermos através das palavras que Jesus deixou nos seus ensinamentos, que a espiritualidade possa, para cada um de nós, trazer a paz, trazer a luz e a esperança, para que possamos compreender todo o seu amor e todo o seu carinho. Certo? Então vamos com o nosso tema de hoje, a parábola do semeador. Antes de mais nada, o que é uma parábola? Uma parábola, segundo o que nos diz o dicionário, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Então, nós sabemos que Jesus falava por parábolas, para que marcasse, através dos exemplos, dos ensinamentos, ficasse gravado nos espíritos daqueles que conviveram com ele, daqueles que ali estavam, muitos de nós, quem sabe, não é mesmo? Para que, através disto, pudesse ficar a sua mensagem, o seu amor e o seu carinho traduzido através de cada uma dessas mensagens, exemplificando para a prática. Porque se muitas vezes Jesus fosse diretamente ao ponto, como nós dizemos, nós não compreenderíamos. Até hoje, mais de 2000 anos já se passaram da sua encarnação aqui na Terra e nós ainda temos dificuldade para compreender a mensagem de Jesus, para compreender os seus ensinamentos e para colocar em prática o primeiro mandamento, que dirá aos outros: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E então, a parábola do semeador. Vamos apresentar agora a nossa conversa dessa noite de hoje. Onde aparece a parábola do semeador? Na Bíblia, ela aparece em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, Marcos, capítulo 4, versículos 3 a 9, e Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 8. Todos estes, Novo Testamento. E também no apócrifo Evangelho de Tomé. O que seria um evangelho apócrifo? São livros que não foram reconhecidos pelas autoridades religiosas do cristianismo e do judaísmo ao longo dos séculos, né? Então, estes são chamados de evangelhos apócrifos. Reconhecidamente, nós temos
Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelhos reconhecidos perante a igreja. Vamos aqui trazer a mensagem que consta no Evangelho de Marcos, então, capítulo 4, versículos 3 a 9. E começamos, então, com a primeira parte desta mensagem. O semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que significa estar à beira do caminho? Porque ali a mensagem é clara. Estar à beira do caminho é estar próximo, mas sem estar no caminho. E aí nós voltamos aqui à primeira parte da parábola. O semeador saiu a semear. Quando estava uma parte da semente, caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram-na. Ou seja, quando nós não estamos prontos, quando ainda em nós, naqueles que ainda, assim como nós, muitas vezes, a palavra não encontra um espírito preparado, nós não estamos ainda em condições de assimilar, de colocar em prática tudo aquilo que nós buscamos entender, que nós precisamos compreender para nos reformarmos intimamente, nos tornarmos alguém melhor, para colocarmos a nossa vida de uma forma diferente, porque todos nós precisamos cuidar das coisas terrenas, sim, das coisas materiais, mas sem nos descuidarmos também da nossa ligação da espiritualidade junto de Jesus e dos ensinamentos que os bons espíritos nos trazem. Então, quando nós não estamos prontos, a semente vem, mas nós não estamos ainda no caminho, estamos à beira do caminho. E por não estarmos no caminho certo, qualquer um vem e nos tira a semente. Como aqui fala, que as aves vieram e comeram-na. Muitas vezes estamos próximos da verdade, próximos do conhecimento, mas ainda não estamos em condições de compreendê-lo. Outra parte, continuando aqui a parábola, outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E nos diz então a espiritualidade. Pedra. Pedra é uma matéria mineral sólida, dura da natureza das rochas. E esta mensagem trazida é pelo dicionário, né? Explicação, melhor dizendo. Então, outra parte caiu nos lugares pedregosos, ou seja, como aqui fala, dura, uma matéria dura. O coração endurecido, o coração ainda voltado às paixões inferiores, aos vícios, ainda a chamada maldade, como nós dizemos aqui na Terra, ele ainda não consegue compreender a mensagem, ainda não tem condições de compreender o amor de Jesus, o se colocar no lugar do outro, fazer ao próximo o que gostaria que assim fosse feito, sequer pensar em perdão tem condições. Ainda não tem condições de desenvolver o amor. A semente do amor ainda não foi plantada, e se está plantada, ainda se encontra adormecida. Então, é preciso que conviva com outros
que já desenvolveram esta condição de amar, perdoar, de reagir de uma maneira positiva, de devolver o mal com o bem e de fazer ao outro tudo aquilo que deseja para si. Mas enquanto isso não acontece, se encontra como uma rocha, se encontra completamente fechado este espírito ao amor e ao carinho. Por isso a palavra vem, mas a palavra bate e volta, porque este espírito se encontra completamente isolado, sem condições para ouvir o que a palavra diz. Continuando a parábola. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto algum. E aí o dicionário nos diz: espinho, morfologia botânica, órgão axial ou apendicular, duro e pontiagudo, como os encontrados na laranjeira, resultante da modificação de um ramo, folha, estípula ou raiz, constituído por tecido lignificado e vascular, e que, se arrancado, destrói o tecido subjacente. Ou seja, também não tem a menor condição de permitir que a palavra entre no espírito. São pessoas que muitas vezes, além de estarem endurecidas, sentem muita amargura, sentem mágoa o tempo inteiro, devolvem com inveja, com ingratidão. As pessoas até buscam ajudá-las, mas elas se sentem tomadas pelo orgulho, não aceitam muitas vezes a ajuda, e se recebem a ajuda, ainda assim, fala mais alto a indignação, a raiva, por terem sido ajudadas. Então, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e os vícios inferiores falam o tempo inteiro alto, menos a ligação espiritual com Deus, porque não se permitem sequer admitir que necessitam de ajuda. E nós vemos isso muitas vezes ao nosso lado. São pessoas que devemos esquecer? Não. Como diria Madre Teresa de Calcutá, as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas ruins precisam desse amor. Então, todos nós somos frutos da oração de alguém. Todos nós talvez já fomos extremamente endurecidas, e se não fosse este amor e este carinho, como é que nós agiríamos ou reagiríamos diante de um empecilho, diante de situações graves, de erros que nós cometemos, se alguém não estendesse a sua mão e nos concedesse o perdão? Muitos casos de suicídio, infelizmente, acontecem diante dessas catástrofes, desavenças familiares, porque um segundo impensado podem gerar milênios de dores e sofrimentos. Muitas doenças também têm seu fundo exatamente no ódio, na raiva, no rancor e nas mágoas. O câncer tem como fundo em mais de 70% a 80% nessas questões. Nós sabemos que pessoas que desenvolvem a fé, que conseguem liberar o perdão e o auto-perdão, têm mais propensão a não desenvolverem doenças graves ou se curarem
e mais ainda quando não há a cura aqui no corpo físico, de levarem uma vida mais tranquila e equilibrada, apesar de todas as condições enfermas que possam estar passando. E aí, a parte que deve entrar em cada um de nós, com o passar dos nossos trabalhos, com o passar da nossa regeneração, da nossa reforma íntima, chegaremos a este ponto da parábola. Mas outras caíram na terra boa, e brotando e crescendo, davam fruto. Um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. Ou seja, quando nós temos o amor de Jesus trabalhando em cada um de nós, a paz, a luz, a alegria e a felicidade, nós percebemos tudo isto dentro do amor, do carinho. Percebemos que é muito bom deixar de lado as mágoas, deixar de lado as tristezas. Nós enxergamos as dificuldades materiais com muito mais tranquilidade. Nós conseguimos ver e perceber que, por mais difícil que alguém possa estar sendo, é um enfermo de alma. E nós temos certeza disto. Vemos as enfermidades em nós e temos mais coragem de trabalhá-las. Porque muitas vezes nós nos guardamos na nossa zona de conforto e não reagimos frente às nossas dificuldades, porque isso implica em sair do meu comodismo, mostrar as minhas falhas, mostrar que eu tenho defeitos também, e implica que eu haja diferente, que eu faça diferente e que eu mude. À medida que eu tenho o conhecimento do que eu sou, do que eu faço, para onde eu vou e as suas consequências, eu não tenho mais desculpas para continuar martelando no mesmo erro. A doutrina espírita nos traz este conhecimento da continuidade da vida. Explica que se as minhas dores não estão nesta encarnação, estão em encarnações anteriores, mas que o mais importante não é saber a data de determinado erro, não é saber se quem está ao meu lado foi alguém amigo ou alguém difícil para mim. O mais difícil é o momento presente. O mais difícil, desculpa. O mais importante é o momento presente. Este sim vai indicar e dizer para mim o que eu serei ali adiante. O mais importante é que eu desperte e à medida que eu despertar, eu possa trabalhar no meu espírito e me tornar esta terra boa e levar e semear e ser um semeador, levar esta palavra, levar este carinho, levar esta verdade a todas as pessoas que se aproximarem de mim, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E aí vamos recorrer mais uma vez ao dicionário. Terra boa. Uma terra boa é aquela que apresenta uma mistura de compostagem de aparas de relva, folhas, bocados de madeira resultantes da poda das árvores e terra simples. Ou seja, quando nós vamos nos tornando melhores, nosso padrão vibratório aumenta, se eleva. Ao elevar o nosso padrão vibratório, vamos nos conectando com espíritos afins na mesma sintonia. Aqueles velhos vícios já não fazem mais sentido para mim e eu passo a começar a reagir e a lutar para vencê-los e transformá-los em virtudes através da sublimação do erro. Mas passo a reagir. Passo a me autoanalisar para que eu possa vencer
e possa reagir também contra a minha vaidade. Eu passo a usar a crítica de uma forma construtiva e não punitiva, para que o meu orgulho não me derrube a todo instante. E passo a encontrar um sentido na solidariedade. E aí o meu egoísmo não me torna uma criatura isolada do mundo. Não tem graça apenas a minha felicidade se eu não puder compartilhá-la e enxergá-la também no meu irmão e na minha irmã. E quando isto faz sentido, eu passo a compreender e passo a desejar e amar ser um semeador, uma semeadora. Portanto, quem tem ouvidos, como nos diz aqui o final da parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, o nosso dicionário. Ouvir, verbo é um transitivo indireto, perceber, som, palavra, pelo sentido da audição, escutar. Música, transitivo indireto, transitivo direto. Dar atenção a, atender, escutar, ouviu os rogos do povo. Ou seja, quando eu passo a ouvir, eu me permito sentir, e por eu sentir, eu vibro também nesta condição de amor, de paz, de luz, solidariedade e alegria. E passo a entender e ver em tudo isto um sentido para a vida, um sentido nas dificuldades. Eu passo a agradecer por tudo que eu passo a agradecer por tudo que eu recebo. Passo a entender neste amor toda a luz e toda a alegria. Portanto, que a paz, que o amor e a alegria envolvam os nossos corações nesta noite. Sejamos semeadores de a palavra, sejamos semeadores do amor de Jesus, onde quer que estejamos. Vamos cair, sim, milhares de vezes, vamos ter dificuldades, tantas outras, mas o mais importante é que nós passemos a reconhecer que nós somos pessoas carentes e necessitadas de carinho, como todas as outras, mas que nós podemos fazer a diferença. Não importa, como diz aquela música, quem você é, não importa para onde você foi, não importa o seu passado. Para Deus, nós somos pessoas especiais, certo? Então vamos à nossa oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, milhares de vezes o Senhor nos entregou sementes e todos os dias e todas as noites continua nos entregando sementes. Acreditando e confiando em nós, depositando o teu amor para que nós sejamos terra boa. Se ainda não estivermos preparados, o Senhor não desiste de nós. Trabalha em nós, para que nós não sejamos mais aquele que está à beira do caminho, mas sim aquele que esteja no caminho, para que não sejamos mais uma pedra, endurecidos. Também que não sejamos um espinho, sempre prontos a machucar alguém, para que nós possamos ser, enfim, uma terra boa, para que nós possamos ser alguém cada vez mais próximos de Ti, Senhor, fazendo sempre o bem, sem olhar realmente a quem. Para que nós possamos abrir os olhos e os ouvidos espirituais à palavra e entender o sentido da luz, da paz e da alegria. Assim, nós agradecemos nesta noite por todo o amor, por toda a paz e por toda a luz. Muito obrigada a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram aqui neste momento. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.